Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos códigos de ética e conduta profissional. Existem vários códigos, existem códigos que funcionam na América, que são estes dois que vamos falar agora. O Código de Ética e Conduta Profissional da ACM. Nós vamos traduzir para vocês o código do ano 2018, porque o anterior, o do ano 92, já está traduzido para o português, mas ficou já um pouco ultrapassado. Também vamos falar do código ACM IEEE de Engenharia do Software. É, na verdade, também um código feito pela Associação de Maquinária de Computacional, Association for Computing Machinery, mas desta vez adaptado para os cursos de engenharia do software. Mesmo assim, vamos mostrar para vocês também porque é um código bem organizadinho, muito objetivo. Eu achei muito bom. Então, aí, além do primeiro, vamos passar para vocês este segundo. E finalmente vamos falar do Código de Ética da Sociedade Brasileira da Computação, que é um código relativamente resumido. Depois nós mostramos para vocês. Bom, então vamos traduzir o Código de Ética Profissional da ACM. Preâmbulo. As ações dos profissionais de TI mudam o mundo. Para agir de forma responsável, eles devem refletir sobre os amplos impactos de seu trabalho, sempre para o bem público. O Código de Ética e Conduta Profissional da ACM, o chamado Código, dá conta da consciência da profissão. O código foi projetado para inspirar e orientar a conduta ética de todos os profissionais da computação, incluindo profissionais atuais e futuros, instrutores, estudantes, influenciadores e qualquer que use tecnologia de computador para causar impacto. Além disso, o código serve de base para corrigir possíveis violações. O código inclui princípios formulados como declarações de responsabilidade com base na ideia de que o bem público é sempre a primeira prioridade. Cada princípio é complementado por guias que fornecem explicações para ajudar os profissionais de TI a entendê-lo e aplicá-lo. A seção 1 descreve os princípios éticos fundamentais que formam a base do código. A seção 2 aborda considerações adicionais mais específicas sobre a responsabilidade profissional. A seção 3 orienta pessoas que têm um papel de liderança, seja no local de trabalho ou como voluntários. Cada membro da Association of Computer Machinery deve comprometer-se a respeitar a conduta ética, e os princípios envolvidos no cumprimento deste código são apresentados na seção 4. O código, em conjunto, estuda como princípios éticos fundamentais aplicam-se aos comportamentos de um profissional de informática. O código não é um algoritmo para resolver problemas éticos, mas serve como ponto de partida para a tomada de decisões éticas. Ao abordar um determinado problema, um profissional de TI pode perceber que muitos princípios precisam ser levados em conta. Esses princípios podem mostrar diferentes graus de relevância para o problema abordado. Questões relacionadas a tais problemas podem ser melhor respondidas por uma cuidadosa consideração dos princípios éticos fundamentais, considerando o bem público como a mais alta prioridade. A profissão de TI, como um todo, se beneficia quando o processo ético de tomada de decisão é responsável e transparente para todas as partes interessadas. Discussões abertas sobre questões éticas
promovem a prestação de contas e a transparência. Princípios éticos gerais. Um profissional de informática deve 1. Contribuir para a sociedade e o bem-estar humano, reconhecendo que todas as pessoas são partes interessadas na ciência da computação. Esse princípio, que se refere à qualidade de vida de todas as pessoas, reforça a obrigação dos profissionais de TI, tanto individualmente quanto coletivamente, de utilizar suas habilidades em benefício da sociedade, de seus membros e do meio ambiente ao seu redor. Essa obrigação implica a promoção dos direitos humanos fundamentais e a proteção do direito e a autonomia de cada indivíduo. Um objetivo essencial dos profissionais de TI é minimizar as consequências negativas da computação, como ameaças à saúde, segurança pessoal e privacidade. Quando os interesses de múltiplos grupos conflitam, as necessidades dos menos favorecidos devem ser priorizadas e dada maior atenção. Os profissionais da computação devem avaliar se os resultados de seus esforços respeitarão a diversidade, se serão utilizados de forma socialmente responsável, atendendo às necessidades sociais, e se serão amplamente acessíveis. Eles são incentivados a contribuir ativamente para a sociedade por meio de um trabalho voluntário e altruísta que beneficie o bem público. Além de um ambiente social seguro, o bem-estar humano requer um ambiente natural seguro. Portanto, os profissionais de TI devem promover a sustentabilidade ambiental, local e globalmente. Evitar danos. Neste documento, o dano equivale a consequências negativas, especialmente quando são significativos e injustos. Exemplos de danos incluem lesões físicas ou mentais injustificadas, destruição injustificada ou divulgação de informações injustificadas e danos à propriedade, reputação e meio ambiente. Esta lista não é exaustiva. Ações bem listadas, incluindo aquelas que executam funções atribuídas, podem causar danos. Quando o dano é involuntário, os responsáveis são obrigados a desfazer ou mitigar os danos o máximo possível. Para evitar danos, é necessário começar com uma avaliação cuidadosa dos possíveis impactos para todos os afetados pela tomada de decisão. Por outro lado, quando o dano é parte intencional do sistema, os responsáveis são obrigados a garantir que o dano seja eticamente justificado. De qualquer forma, é necessário garantir que todos os danos sejam minimizados. Para minimizar a possibilidade de prejudicar os outros indiretamente ou não, os profissionais de informática devem seguir boas práticas, geralmente aceitas, a menos que haja uma razão ética convincente para fazê-lo de outra forma. Além disso, é necessário analisar cuidadosamente as consequências da agregação de dados e das propriedades emergentes dos sistemas. Os envolvidos em sistemas pervasivos ou de infraestruturas também devem considerar o princípio 3.7. Um profissional da informática tem a obrigação adicional de relatar quaisquer sinais de risco do sistema que possam causar danos. Se os responsáveis não agirem para reduzir ou mitigar esses riscos, pode ser necessário dar um aviso para reduzir o dano potencial. No entanto, informações equivocadas ou caprichosas sobre potenciais riscos podem ser prejudiciais. Antes de relatar riscos,
Un profesional de informática debe avaliar cuidadosamente os aspectos relevantes da situação. Seja honesto e confiado. A honestidade é um componente essencial da confiabilidade. Um profissional de informática deve ser transparente e fornecer informações completas sobre todos os recursos do sistema, limitações e problemas potenciais para as partes interessadas. Alegações deliberadamente falsas ou enganosas, fabricação ou falsificação de dados, oferta ou aceitação de subornos e outras condutas desonestas são violações do código. Os profissionais da computação devem ser honestos sobre suas certificações e quaisquer limitações em suas competências para completar uma tarefa. Os profissionais de TI devem ser francos sobre qualquer circunstância que possa levar a conflitos de interesses, sejam reais ou percebidos. Caso contrário, eles podem colocar em questão a independência do seu julgamento. Além do mais, é necessário cumprir os seus compromissos. Os profissionais de TI não devem deturpar as políticas ou procedimentos de uma organização e não devem falar em nome de uma organização a menos que estejam autorizados a fazê-lo. 1.4. Seja justo e tome medidas para não discriminar. Este princípio é regido pelos valores de igualdade, tolerância, respeito ao próximo e justiça. A justiça implica que, mesmo nos processos decisórios mais cuidadosos, algum caminho razoável é previsto para a reparação de possíveis queixas. Os profissionais de TI devem incentivar a participação justa de todas as pessoas, incluindo membros de grupos subrepresentados. Discriminação preconceituosa com base na idade, cor, deficiência, etnia, estado civil, identidade de gênero, filiação sindical, status militar, nacionalidade, raça, religião ou crença, sexo, orientação sexual ou qualquer outro fator é uma violação explícita deste código. O assédio, incluído assédio sexual, intimidação e outros abusos de poder e autoridade, são formas de discriminação que, entre outros danos, limitam o acesso equitativo a espaços virtuais e físicos onde ocorre tal assédio. O uso da informação e tecnologia pode causar novas desigualdades ou expandir as já existentes. As tecnologias e práticas devem ser o mais inclusivas e acessíveis possível, e os profissionais de TI devem tomar medidas para impedir o desenvolvimento de sistemas ou tecnologias que privem as pessoas do direito de decidir ou oprimir as pessoas. Falha na inclusão e no acesso equitativo pode levar à discriminação injusta. Um 5. Respeite o trabalho necessário para produzir novas ideias, invenções, obras criativas e artefatos de computador. O desenvolvimento de novas ideias, invenções, obras criativas e aparelhos para o computador cria valor para a sociedade e aqueles que se esforçam para desenvolvê-las esperam lucrar com seu trabalho. Portanto, os profissionais de TI devem respeitar a autoria dos criadores de ideias, invenções, obras e artefatos, direitos autorais, patentes, segredos comerciais, acordos de licenciamento e outros métodos para proteger o trabalho dos autores. Tanto os costumes quanto a lei reconhecem que, pelo bem público, há necessidade de algumas exceções, mesmo que restringam o controle de um trabalho pelo criador dele. Não deve se opor aos usos razoáveis de suas obras intelectuais. Por exemplo, a contribuição de tempo e energia para projetos que ajudem a sociedade, como o desenvolvimento de software livre e de código aberto, disponibilizado ao domínio público, ilustra um aspecto positivo desse princípio. Os profissionais de TI não devem reivindicar a propriedade do trabalho que eles ou outros compartilharão sob a forma de recursos públicos. Respeite a privacidade. A responsabilidade pelo respeito à privacidade faz parte do código de ética dos profissionais de TI.
A tecnologia permite a coleta, controle e troca de informações pessoais de forma rápida e econômica e muitas vezes sem o conhecimento das pessoas afetadas. Portanto, um profissional de informática deve se familiarizar com as diversas definições de privacidade e deve entender os direitos e responsabilidades associados à coleta e uso de dados pessoais. Os profissionais de informática devem usar dados pessoais apenas para fins legítimos, sem violar os direitos de indivíduos e grupos. Para isso é necessário tomar precauções para evitar a reidentificação de dados anônimos e a coleta de dados não autorizados, para garantir a exatidão dos dados, saber a origem dos dados e protegê-los contra o acesso não autorizado e divulgação acidental. Os profissionais de TI devem desenvolver políticas e procedimentos transparentes que permitam que as pessoas entendam quais dados estão sendo coletados e como estão sendo utilizados. Dar consentimento informado em relação à coleta automática de dados, bem como revisar, obter, corrigir imprecisões e excluir seus dados pessoais. Um sistema de computador deve coletar apenas o mínimo de informações pessoais necessárias. Os períodos de retenção e eliminação dessas informações devem ser claramente definidos, cumpridos e comunicados às partes interessadas. As informações pessoais coletadas para um propósito específico não devem ser usadas para outros fins sem o consentimento da pessoa. A coleta de dados incorporados pode comprometer os recursos da privacidade das coleções originais. Portanto, os profissionais de TI devem tomar precauções de privacidade ao integrar a coleta de dados. Respeitar a confidencialidade. Os profissionais de TI são frequentemente confiados a informações confidenciais como segredos comerciais, dados de clientes, estratégias de negócios não públicas, informações financeiras, dados de pesquisa, artigos acadêmicos não lançados e pedidos de patentes. Os profissionais de informática devem proteger a confidencialidade, exceto nos casos em que encontrarem evidências de violação de uma lei, regulamentos de organização ou código. Nesses casos, a natureza ou o conteúdo dessas informações só devem ser comunicados às autoridades competentes. Um profissional de computador deve avaliar cuidadosamente se tais divulgações são consistentes com o código. Dois, responsabilidades profissionais. Um profissional de informática deve, 2.1, procurar por alta qualidade tanto em processos quanto em produtos de trabalho profissional. Os profissionais de TI devem promover um trabalho de qualidade, tanto próprio quanto de seus colegas. É necessário respeitar a dignidade dos empregadores, empregados, colegas, clientes, usuários e qualquer outra pessoa afetada direta ou indiretamente pelo trabalho durante todo o processo. Os profissionais de TI devem respeitar o direito dos envolvidos à comunicação transparente sobre o projeto. Os profissionais devem estar cientes de quaisquer consequências negativas que possam afetar qualquer interessado e resultar em um trabalho de má qualidade e devem resistir a qualquer possível incentivo para negligenciar essa responsabilidade. 2.2. Manter altos padrões de competência profissional, conduta e prática ética. A computação de qualidade depende de indivíduos e equipes que assumem a responsabilidade pessoal e em grupo de adquirir e manter o condicionamento físico profissional. A aptidão profissional baseia-se no conhecimento técnico e na consciência do contexto social em que este trabalho poderia ser utilizado. O condicionamento físico profissional também envolve a habilidade em comunicação, análise do raciocínio e reconhecimento e gestão de desafios éticos. A atualização das competências deve ser um processo contínuo e pode incluir estudos independentes, participação em conferências ou seminários e outras instâncias de educação, tanto formais quanto informais. Organizações profissionais e empregadores devem incentivar e facilitar essas atividades.
2.3. Conheça e respeite as regras vigentes relacionadas ao trabalho profissional. As regras incluem leis e regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais, bem como quaisquer políticas e procedimentos das organizações às quais os profissionais pertencem. Os cientistas da computação devem respeitar essas regras a menos que haja uma justificativa ética convincente para não fazê-lo. Regras que são julgadas antiéticas devem ser contestadas. Uma regra pode não ser ética quando tem uma base moral inadequada ou quando causa danos irreconhecíveis. O profissional de informática deve ser capaz de questionar a regra através dos canais existentes antes de violar a regra. Un profesional da informática que decidir violar uma regra por ser antiético ou por qualquer outro motivo deve considerar as possíveis consequências e aceitar a responsabilidade por essa ação. Aceitar e fornecer revisão profissional adequada. O trabalho de qualidade em ciência da computação depende da revisão profissional em todas as suas etapas. Se for o caso, os profissionais de TI devem buscar a revisão por pares e envolver as partes interessadas. Os profissionais de TI também devem ser capazes de fornecer avaliações construtivas e críticas do trabalho de outras pessoas. 2.5. Realizar avaliações abrangentes dos sistemas de TI e seus impactos, incluindo uma análise de potenciais riscos. Os profissionais de TI recebem um cargo de confiança e, portanto, têm a responsabilidade especial de fornecer avaliações objetivas e confiáveis e depoimentos a empregadores, funcionários, clientes, usuários e também à sociedade. Os profissionais de TI devem buscar ser perspicazes, abrangentes e objetivos ao avaliar, recomendar e apresentar descrições de um sistema ou alternativas a ele. Os profissionais de TI devem ter um cuidado especial para identificar e mitigar os riscos potenciais nos sistemas de aprendizagem de máquina. Um sistema cujos riscos futuros não podem ser previstos requer uma reavaliação de risco frequente à medida que o sistema evolui. Caso contrário, não deve ser implantado. Quaisquer problemas que possam causar maior risco devem ser relatados às partes envolvidas. 2.6. Trabalhar apenas em suas áreas de competência. Um profissional de informática é responsável por avaliar o trabalho atribuído a você. Isso envolve julgar se é viável e conveniente e avaliar se o trabalho atribuído está dentro de seu escopo de aptidão profissional. Se em qualquer momento, antes ou durante a sessão do trabalho, o profissional acredita que não tem a experiência necessária, ele deve comunicá-lo ao empregador ou cliente. Eles podem decidir realizar a tarefa como o profissional com tempo adicional para que o profissional adquira as habilidades necessárias, atribua a tarefa a outra pessoa que tenha o conhecimento necessário ou cancele o trabalho. O julgamento ético de um profissional de informática deve ser decisivo para decidir se aceita ou não a tarefa atribuída. 2.7. Promover a conscientização cidadã da ciência da computação, tecnologias relacionadas e suas consequências. Em correspondência com o contexto e as capacidades uns dos outros, os profissionais de TI devem compartilhar seus conhecimentos técnicos com os cidadãos, promover o conhecimento sobre ciência da computação e incentivar sua compreensão. A comunicação com os cidadãos deve ser clara, respeitosa e cordial. Questões como o impacto dos sistemas de computador, suas limitações, suas vulnerabilidades e oportunidades devem ser levadas em conta. Além disso, um profissional de informática deve ser capaz de abordar informações imprecisas ou enganosas relacionadas às ciências da computação. 2.8. Acessar os recursos de computador e comunicação somente quando autorizado ou quando necessário para proteger o bem público. Indivíduos e organizações têm o direito de restringir o acesso a seus sistemas e dados, desde que as restrições sejam consistentes com os outros princípios deste código. Como resultado, os profissionais de informática não devem acessar um sistema, software ou dados de terceiros sem razões válidas
para garantir que tal ação seja autorizada ou coerente com a defesa do bem público. O acesso público a um sistema não é condição suficiente. Em circunstâncias excepcionais, um profissional de computador pode usar o acesso não autorizado para interromper ou inibir o funcionamento de sistemas maliciosos. Nestes casos, é especialmente importante que sejam tomadas precauções para evitar danos a terceiros. 2.9. Projetar e implementar sistemas robustos, acessíveis e seguros. Falhas de segurança do computador causam danos. A segurança robusta deve ser uma consideração primária ao projetar e implantar sistemas. Os profissionais de TI devem implementar os mecanismos necessários para garantir que o sistema funcione conforme o planejado e devem tomar as medidas adequadas para proteger os recursos de possíveis abusos, modificações ou ataques de negação de serviços acidentais e intencionais. Como as ameaças podem surgir ou mudar após a implantação de um sistema, os profissionais de informática devem integrar técnicas e políticas de mitigação de danos como monitoramento, aplicação de patches de segurança e produção de relatórios de vulnerabilidade. Os profissionais de TI, por sua vez, devem tomar medidas para garantir que as partes afetadas por vazamentos de dados sejam notificadas em tempo hábil e claro, fornecendo orientações e correções adequadas. Para garantir que o sistema de computador cumpra seus propósitos, os recursos de segurança devem ser projetados de forma mais intuitiva e fácil possível. Os profissionais de TI devem evitar precauções de segurança confusas e inadequadas, bem como aquelas que impedem o uso legítimo. Nos casos em que é possível, uso indevido ou dano potencial for previsível ou inevitável, a melhor opção pode ser a não implementação do sistema. Princípios da liderança profissional. A liderança pode ser o produto de uma designação formal ou pode surgir informalmente da influência dos pares. Nesta seção, líder é equivalente a qualquer membro de uma organização ou grupo que influencie ou cumpra responsabilidades educacionais ou gerenciais. Enquanto esses princípios recaem sobre todos os profissionais de TI, os líderes têm maior responsabilidade em defendê-los e promovê-los dentro e por meio de suas organizações. Um profissional de informática, especialmente aqueles que desempenham funções de liderança, deve 3.1. Garantir que o bem público seja a preocupação central no trabalho profissional. As pessoas, incluindo usuários, clientes, colegas e qualquer outra pessoa afetada direta ou indiretamente, deve ser sempre a principal preocupação em ciências da computação. O bem público deve ser sempre explicitamente considerado ao avaliar as tarefas associadas à pesquisa, análise de requisitos, design, implementação, testes, validação, implantação, manutenção, remoção e descarte. Os profissionais de TI devem concentrar sua atenção nisso, além das metodologias ou técnicas que utilizam em sua prática. 3.2. Articular, promover e aceitar e avaliar o cumprimento das responsabilidades sociais pelos membros da organização ou grupo. Organizações e grupos técnicos afetam a sociedade em geral, e seus líderes devem aceitar as responsabilidades associadas a ela. As organizações, por meio de procedimentos voltados à qualidade, transparência e bem-estar da sociedade, reduzem os danos à sociedade e estimulam sua consciência da influência da tecnologia em nossas vidas. Os líderes devem, portanto, incentivar a participação plena dos profissionais de TI no cumprimento das responsabilidades sociais e desencorajar tendências de fazer o contrário. 3.3. Gerenciar pessoal e recursos para melhorar a qualidade de vida profissional. Os líderes devem garantir que a qualidade de vida profissional seja melhorada, não degradada. Os líderes devem levar em conta o desenvolvimento pessoal e profissional, os requisitos de acessibilidade, segurança física, bem-estar psicológico e a dignidade humana de todos os trabalhadores.
Os padrões ergonômicos devem ser usados para a interação pessoa-computador adequada no local de trabalho. 3.4. Devem articular, implementar e apoiar políticas e processos que reflitam os princípios do código. Os líderes devem buscar o desenvolvimento de políticas organizacionais claramente definidas que sejam consistentes com o código e efetivamente comunicá-las às partes interessadas. Além disso, os líderes devem incentivar e reconhecer o cumprimento dessas políticas, bem como tomar as medidas apropriadas quando as violações são cometidas. O desenho ou implementação de processos que deliberadamente ou negligentemente violam ou permitem violação dos princípios do código são eticamente inaceitáveis. Os líderes devem criar oportunidades para que os membros da organização ou grupo cresçam como profissionais. As oportunidades educacionais são essenciais para todas as organizações e membros do grupo. Os líderes devem garantir que as oportunidades estejam disponíveis para os profissionais de TI melhorarem seus conhecimentos e habilidades profissionais, práticas éticas e especialidades técnicas. Essas oportunidades devem incluir experiências para que os profissionais de TI se familiarizem com as consequências e limitações de certos tipos de sistemas. Os profissionais de TI devem estar plenamente cientes dos perigos inerentes às abordagens simplificadas, à improbabilidade de anticipar todas as condições operacionais possíveis, à inevitabilidade de erros de software, às interações entre sistemas e seus contextos e às outras questões relacionadas à complexidade de sua profissão. Portanto, eles devem ser encarregados da tarefa de assumir a responsabilidade pelo trabalho que fazem. Os líderes devem ter cuidado ao modificar ou remover sistemas. Mudanças de interface, remoção de recursos e até utilizações de software têm impacto na produtividade do usuário e na qualidade de seu trabalho. Os líderes devem ter cuidado ao mudar ou interromper o apoio a sistemas dos que as pessoas ainda dependem. Os líderes devem investigar minuciosamente alternativas viáveis para eliminar o apoio a um sistema legado. Se essas alternativas forem arriscadas ou impraticáveis, o desenvolvedor deve ajudar as partes interessadas a migrar para uma alternativa. Os usuários devem ser notificados dos riscos de uso contínuo de um sistema que não é mantido muito antes da retirada do suporte. Os profissionais de TI devem ajudar os usuários do sistema a controlar a viabilidade operacional de seus sistemas de TI, entendendo que funções inadequadas ou desatualizadas ou mesmo sistemas completos podem precisar ser substituídas em tempo hábil. Os líderes devem reconhecer e cuidar dos sistemas integrados à infraestrutura da sociedade. Mesmo os sistemas de computador mais simples têm o potencial de afetar todos os aspectos da sociedade, especialmente quando integrados às atividades cotidianas como comércio, viagens, governo, saúde e educação. Quando organizações e grupos desenvolvem sistemas que se tornam uma parte importante da infraestrutura da sociedade, seus líderes têm uma responsabilidade adicional para serem bons administradores desses sistemas. Estabelecer políticas de acesso justo ao sistema, mesmo para aqueles que podem ter sido excluídos, é uma parte importante da administração. Também exige que os profissionais de TI monitorem o nível de integração dos seus sistemas na infraestrutura da sociedade. À medida que o nível de adoção muda, as responsabilidades éticas da organização e ou do grupo também podem mudar. O monitoramento contínuo de como a sociedade está usando um sistema permitirá que a organização ou o grupo permaneçam coerentes com as obrigações éticas escritas no código. Quando não há padrões de cuidados adequados, os profissionais de TI têm o dever de garantir que eles se desenvolvam. Conformidade com o código. Um profissional de informática deve defender, promover e respeitar os princípios do código.
O futuro da ciência da computação depende da excelência técnica e ética. Os profissionais de TI devem aderir e contribuir para os princípios do código. Os profissionais de informática que reconhecerem violações do código devem tomar medidas para resolver problemas éticos identificados, inclusive quando razoável, expressando preocupação com a pessoa ou pessoas que se acreditam estarem violando o código. 4.2. Tratar as violações do código como inconsistentes com a adesão ao ACM. Cada membro da Association of Computer Machinery deve incentivar e apoiar a adesão de todos os profissionais de TI, independentemente de sua adesão ao ACM. Os membros da ACM que reconhecerem uma violação do código devem avaliar e reportá-lo à ACM com a possibilidade de resultar em ações corretivas conforme especificado no Código de Ética da ACM e na política de implementação de conduta profissional. Agora já, só para terminar, aí fala o código e diretrizes foram desenvolvidos pelo grupo de trabalho de 2018 do Código ACM. E aí explica quais são as pessoas que interviram na redação do código, tá? Depois o código vem com alguns casos para estudo, que é bem legal, tá? Termos esse tipo de exemplos no final, mas esta parte nós não vamos explicar neste momento, porque nós vamos falar de um outro código também bastante interessante. Esse código que nós vamos a explicar agora é este aqui. Neste caso, como já falamos, o código está destinado a engenheiros de software, mas vocês podem substituir a palavra engenheiro de software pela palavra técnico profissional de TI. Mas eu coloquei este código também porque é um código muito objetivo, tem muitos exemplos. Eu achei bem interessante, porque o outro anterior é bem legal também, mas este aqui parece que tem, mesmo sendo do ano 2012, ele tem bastantes exemplos e bastantes, como se fosse pontos para consideração. Então vamos tentar traduzir também. Engenharia de software, código de ética e prática profissional, preâmbulo. Tem uma versão curta primeiro, tá? Que basicamente é uma explicação do que vai depois ser explicado com mais a profundidade. Então primeiro tem essa partezinha mais curta. Vamos traduzir então. A versão curta do código resume as aspirações, ou seja, aspirações significa o que o profissional deseja de um sistema em um alto nível de abstração. As cláusulas incluídas na versão completa fornecem exemplos e detalhes sobre como essas aspirações mudam a forma como atuamos como profissionais de engenharia de software. Sem aspirações, os detalhes podem se tornar tediosos e legalistas. Sem os detalhes, aspirações podem se tornar elevadas, mas vazios. Juntos, aspirações e detalhes formam um código coeso. Então, esta primeira parte, esta primeira versão curta, mostra mais as aspirações, os desejos. E depois já vem a parte completa, onde se mostra também os detalhes. Os engenheiros de software devem se comprometer a transformar a análise de software, especificação, desenho, implementação, testes e manutenção em uma profissão respeitada e benéfica para a sociedade.
De acordo com seu compromisso com a saúde, segurança e bem-estar social, os engenheiros de software devem seguir os seguintes 8 princípios, que são os seguintes. São aqui. 1. Sociedade. Os engenheiros de software agirão de forma consistente com o interesse social. 2. Cliente. Empreendedor. Os engenheiros de software atuarão de forma a conciliar os melhores interesses de seus clientes e empreendedores consistentes com o interesse social. 3. Com relação ao produto, os engenheiros de software garantirão que seus produtos e modificações atendam aos mais altos padrões profissionais possíveis. 4. Com relação ao julgamento, os engenheiros de software manterão a integridade e a independência em seu julgamento profissional. 5. Administração. Os gerentes e líderes de engenheiros de software promoverão e subscreverão um foco ético no desenvolvimento de software e gerenciamento da manutenção. 6. Com relação à profissão, os engenheiros de software aumentarão a integridade e a reputação da profissão de forma consistente com o interesse social. 7. Colegas. Os engenheiros de software apoiarão e serão justos com seus colegas. 8. Pessoal. Os engenheiros de software participarão a vida inteira no aprendizado relacionado à prática da sua profissão e promoverão uma abordagem ética para a prática da profissão. Então vamos já ver agora a versão completa com, como já falamos, com mais exemplos, com mais detalhes. São os mesmos 8 pontos, mas com explicações mais concretas. Código de Engenharia de Software de Ética e Prática Profissional. Versão completa. Preâmbulo. Os computadores têm um papel central crescente no comércio, indústria, governo, medicina, educação, entretenimento e sociedade. Os engenheiros de software são aqueles que contribuem por meio da participação direta ao ensino para análise, especificação, design, desenvolvimento, certificação, manutenção e testes de sistemas de software. Devido às suas funções no desenvolvimento de sistemas de software, os engenheiros de software, sempre que falamos de engenheiros de software, podemos entender profissionais de TI também, têm oportunidades suficientes para gerar lucro ou causar danos e para permitir ou influenciar outros a causar danos ou benefícios. Para garantir, na medida do possível, que seus esforços serão usados para fazer o bem, os engenheiros de software devem se comprometer a tornar a engenharia de software uma profissão benéfica e respeitada. De acordo com este compromisso, os engenheiros de software devem aderir ao seguinte código de ética e prática profissional. O código contém 8 princípios relacionados a condutas e decisões tomadas por engenheiros profissionais de software, sejam profissionais da prática, educadores, administradores, supervisores e gestores, bem como discentes e estudantes da profissão. Os princípios identificam as relações eticamente responsáveis nas quais participam indivíduos, grupos e organizações e as principais obrigações dessas relações. As cláusulas em cada princípio são exemplos de algumas das obrigações incluídas nessas relações. Essas obrigações baseiam-se nas características humanas do engenheiro de software em funções para pessoas que são afetadas pelo trabalho do engenheiro de software e nos elementos peculiares da prática de engenharia do software. O código prescreve isso como obrigações de qualquer que se identifica como engenheiro de software ou aspira a ser. Partes individuais do código não se destinam a ser usadas isoladamente para justificar erros por omissão ou comissão. A lista de princípios e cláusulas não é exaustiva. As cláusulas não devem ser lidas como o limite entre o aceitável e o inaceitável em todas as situações práticas de conduta profissional. O código não é um simples algoritmo ético que gera decisões éticas. Em algumas situações, os padrões podem entrar em conflito uns com os outros ou com padrões de outras fontes. Essas situações exigem que o engenheiro de software use seu julgamento ético para agir da forma mais coerente com o espírito do código de ética e prática profissional, levando em conta as circunstâncias. Então, isso significa que estes códigos não são para serem interpretados ao pé da letra, mas também considerar tudo o que nós temos estudado no curso
para interpretar, para, no caso, discriminar quando tem, por exemplo, situações conflitantes ou até, às vezes, as cláusulas do código, uma conflita com a outra. Então, nesse momento, nós temos que já pensar nas correntes filosóficas, todo o que falamos para resolver problemas, etc, etc. Continuamos, então. Conflitos éticos podem ser gerenciados através da cuidadosa consideração dos princípios fundamentais, em vez de confiar cegamente em regulamentos detalhados. Esses princípios devem influenciar os engenheiros de software a considerar amplamente quem é afetado por seu trabalho, para examinar se eles ou seus colegas tratam a outras pessoas com o devido respeito, para refletir sobre como a sociedade veria suas decisões estivessem bem informada, para discutir como os mal atendidos serão afetados por sua decisão e considerar se suas ações os julgariam como um valioso profissional ideal trabalhando como engenheiro de software. Em todas essas avaliações, a preocupação com a saúde, a segurança e o bem-estar público é primordial, ou seja, o interesse social é central para este código. O contexto dinâmico e exigente da engenharia de software requer código adaptável e relevante para novas situações à medida que ocorrem. No entanto, mesmo nessa generalidade, o código oferece suporte a engenheiros de software e administradores que precisam agir positivamente num caso específico, documentando a posição ética da profissão. O código fornece uma base ética a qual os indivíduos de uma equipe ou da própria equipe podem participar. O código também ajuda a definir as questões que são eticamente impróprias de pedir a um engenheiro de software ou equipe de engenheiros de software. O código não visa simplesmente identificar a natureza dos atos questionáveis, mas também tem uma importante função educacional, uma vez que esse código representa o consenso da profissão em questões éticas, é um meio de educar tanto a sociedade quanto aos futuros profissionais sobre as obrigações éticas de todos os engenheiros de software. Então já vamos começar com os princípios que nós tínhamos falado anteriormente, que eram 8, tá? Só que neste caso com exemplos. Princípios. Princípio 1, sociedade. Ou seja, público significa sociedade. Os engenheiros de software agirão de forma consistente com o interesse social. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, devem aceitar a total responsabilidade pelo seu trabalho. 102. Devem compatibilizar os interesses do engenheiro de software, do empreendedor, do cliente e dos usuários com o bem público. 103. Devem aprovar o software somente se você tiver uma crença bem fundamentada de que ele é seguro, atende às especificações, passa por testes apropriados e não reduz a qualidade de vida, a privacidade ou prejudica o meio ambiente. O efeito final do trabalho deve ser o bem social. O engenheiro de software deve desvendar para as pessoas ou autoridades apropriadas qualquer perigo real ou potencial ao usuário, empresa ou ambiente que pensa estar razoavelmente associado ao software ou documentos relacionados. O engenheiro de software deve cooperar nos esforços para resolver questões importantes de interesse social causadas por software, instalação, manutenção, suporte ou documentação. Deve ser justo e verdadeiro em todas suas declarações, particularmente públicas em relação a software, aos documentos, métodos e ferramentas associados. Deve considerar a incapacidade física, a distribuição de recursos, as desvantagens econômicas e outros fatores que possam reduzir o acesso aos benefícios do software. 108 deve ser motivado a prestar voluntariamente assistência técnica a boas causas e contribuir para a educação pública relacionada a essa profissão. Então vamos falar agora do princípio 2, relacionado a cliente e empregador. Os engenheiros de software actuarão para os melhores interesses de seus clientes e empregadores, consistentes com o interesse social. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, 2.01, prestar serviços em suas áreas de competência, sendo honestos e francos sobre suas limitações em sua experiência e educação. 2.02
deben no utilizar consciente un software obtido o retido ilegalmente o antiético. Deben utilizar a propiedade de un cliente o empregador tendo sido autorizado e con o conhecimento e consentimento do cliente ou empregador. 2.04. Cuando necesario, certificarse de que cualquier documento confiable tenha sido aprobado por alguien autorizado a aprobarlo. Engenheiro de software deve manter en segredo cualesquer informações confidenciais obtidas em seu trabalho profissional onde tal confidencialidade seja consistente com o interesse social e coerente com a lei. Engenheiro de software deve identificar, documentar, reunir provas e relatar oportunamente ao cliente ou empregador se, em sua opinião, um projeto pode provavelmente falhar, ser muito caro, violar a lei de propriedade intelectual ou ser problemático de outra forma. 2.07 deve identificar, documentar e relatar ao cliente ou empregador assuntos significativos de interesse social dos quais estamos cientes sobre o software ou documentos relacionados. 2.08 deve rejeitar o trabalho externo prejudicial ao trabalho que está sendo feito para seu empregador primário. 2.09 engenheiro de software não pode promover interesses adversos ao seu empregador ou cliente a menos que um interesse ético mais elevado seja comprometido. Nesse caso, informe o empregador ou outra autoridade apropriada do interesse ético em questão. Agora já vamos falar do princípio 3, dos 8 princípios. O princípio 3 é o produto. Os engenheiros de software garantirão que seus produtos e suas modificações correspondentes atendam aos mais altos padrões profissionais possíveis. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, 301, procurar alta qualidade, custos aceitáveis e uma agenda razoável, garantindo que custos e benefícios significativos sejam claros e aceitos pelo empregador e pelo cliente, estejam disponíveis para consideração pelo usuário e pela sociedade. 302. Engenheiro de software deve garantir que as metas e objetivos para qualquer projeto proposto ou trabalhado sejam adequados e alcançáveis. 303 deve identificar, definir e abordar questões éticas, econômicas, culturais, jurídicas e ambientais relacionadas a projetos de trabalho. Deve certificar-se de que você está qualificado com uma combinação adequada de educação, treinamento e experiência para qualquer projeto em que você trabalhe ou pretenda trabalhar. Engenheiro de software deve certificar-se de que os métodos apropriados sejam usados em qualquer projeto em que você trabalhe ou pretenda trabalhar. Deve tentar seguir os padrões profissionais mais adequados sempre que disponíveis para o projeto em que você trabalha. Deve, somente se houver uma maior justificativa ética ou técnica, tais normas poderão ser alteradas. 307. O engenheiro de software deve se esforçar para entender completamente as especificações do software em que você trabalha. 308. Deve-se certificar de que as especificações do software em que uma pessoa trabalha estejam bem documentadas, atendam aos requisitos do usuário e tenham as aprovações apropriadas. 309. Deve garantir estimativas quantitativas e realistas dos custos, agenda, pessoal, qualidade e resultados de qualquer projeto em que esteja ou tenha sido proposto para trabalhar, proporcionando uma avaliação de incertezas dessas estimativas. Estávamos na 3.9. 3.10. Debe-se certificar de que em qualquer projeto os testes de depuração, revisão de software e documentos relacionados sejam adequados. 3.11. Deve garantir que a documentação de qualquer projeto em que esteja trabalhando seja adequada, incluindo mencionar os problemas significativos encontrados e as soluções adotadas. 3.12. Deve trabalhar para desenvolver softwares e documentos relacionados que respeitem a privacidade das pessoas que serão o público-alvo do software. 3.13. Deve ter cuidado para utilizar apenas dados precisos derivados de meios éticos e legais e usá-los apenas de maneira autorizada. 3.14. Deve manter a integridade dos dados que possam se desatualizar ou alterar ao longo do tempo.
3.15. Deve tratar todas as formas de manutenção de software com o mesmo profissionalismo que os novos desenvolvimentos. Agora já vamos falar do princípio 4, julgamento. Os engenheiros de software manterão a integridade e a independência em seu julgamento profissional. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, ter em conta a necessidade de apoiar e manter valores humanos plenos na hora de realizar apreciações técnicas. Devem endossar documentos somente quando eles foram preparados sob sua supervisão ou dentro de suas áreas de competência e com as quais concordam. Devem manter a objetividade profissional em relação a qualquer software ou documento relacionado do qual a pessoa foi solicitado para uma avaliação. Devem não se envolver em práticas financeiras fraudulentas como corrupção, faturamento duplo ou outras práticas financeiras inadequadas. 405. Devem expor a todas as partes envolvidas quais são os conflitos de interesse que não podem ser razoavelmente evitados. 406. Devem recusar-se a participar como membros ou conselheiros em órgãos profissionais, privados ou governamentais vinculados a assuntos relacionados a software onde os seus empreendedores ou clientes tenham conflitos de interesse ainda não declarados. Vamos falar agora do princípio 5, relativo à administração. Os gerentes e líderes de engenheiros de software promoverão que o desenvolvimento, administração e manutenção do software seja orientado por considerações éticas. Em particular, os diretores e líderes de engenheiros de software deverão, quando seja necessário, 5.1. Garantir uma boa administração para qualquer projeto, incluindo procedimentos eficazes para promover a qualidade e reduzir riscos. 5.02. Certificar-se de que os engenheiros de software sejam informados das normas antes de abraçá-las. 5.03. Certificar-se de que os engenheiros de software estejam cientes das políticas e procedimentos do empregador para proteger senhas, arquivos e informações que sejam do empregador ou de terceiros. 5.04. Atribuir trabalho somente após levar em conta a educação e experiência com o desejo de continuar essa educação e experiência. 5.05. Garantir estimativas de custos, agendas, pessoal, qualidade e resultados quantitativamente realistas em qualquer projeto que você trabalhe ou pretenda trabalhar, fornecendo uma avaliação da incerteza dessas estimativas. 5.06. Atrair potenciais engenheiros de software apenas sob uma descrição completa e precisa das condições de emprego. 5.07. Fornecer uma remuneração justa e equitativa. 5.08. Não impedir injustamente qualquer pessoa de ocupar uma posição para a qual esteja perfeitamente qualificado. 5.09. Certificar-se de que há um acordo equitativo quanto à propriedade de qualquer software, processo, investigação, documentação ou outra propriedade intelectual para a qual o engenheiro de software tenha contribuído. 5.10. Tomar medidas prudentes em processos judiciais relacionados à violação da política patronal ou deste código. 5.11. Nunca pedir a um engenheiro de software para fazer algo inconsistente com este código. 5.12. Não punir ninguém por expressar questões éticas relacionadas a qualquer projeto. Princípio 6. A profissão. Os engenheiros de software contribuirão para aumentar a integridade e a reputação da profissão de forma consistente com o interesse social. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, 6.01, ajudar para desenvolver um ambiente organizacional favorável para agir de forma ética. 6.02, promover o conhecimento público da engenharia de software. 6.03. Ampliar o conhecimento de engenharia de software participando adequadamente de organizações profissionais, reuniões e publicações. 6.04. Apoiar como membros de uma mesma profissão aos outros engenheiros de software que se esforçam para seguir este código. 6.05. Não promover o interesse próprio em detrimento da profissão, cliente ou empregador. 6.06. Obedecer a todas as leis que regem seu trabalho, exceto em circunstâncias excepcionais onde tal obediência é inconsistente com o interesse social.
6.07. Ser preciso ao descrever as características do software em que você trabalha, evitando não apenas declarações falsas, mas também declarações que poderiam ser razoavelmente assumidas como especulativas, vazias, fraudulentas, enganosas ou duvidosas. 6.08. Assumir a responsabilidade de detectar, corrigir e relatar erros no software e documentos em que você trabalha. (6.09) Garantir que clientes, empreendedores e supervisores estejam cientes dos compromissos dos engenheiros de software com este código de ética e das subsequentes ramificações de tal compromisso. 6.10. O engenheiro de software deve evitar asociações com empresas e organizações que conflitem com este código. 6.11. Debe reconhecer que as violações deste código são inconsistentes com ser um engenheiro de software profissional. 6.12. Engenheiro de software deve falar seriamente com as pessoas envolvidas quando violações significativas deste código são detectadas, a menos que seja impossível, contraproducente ou perigosa. 6.13. Debe relatar violações significativas deste código às autoridades competentes quando está claro que a consulta com as pessoas envolvidas nessas violações é impossível, contraproducente ou perigosa. Agora vamos falar do princípio 7 relativo aos colegas de trabalho. Os engenheiros de software apoiarão e serão justos com seus colegas. Em particular, os engenheiros de software devem, quando apropriado, 7.01, motivar seus colegas a manter este código. 7.02, ajudar os seus colegas no desenvolvimento profissional. 7.03, reconhecer completamente o trabalho dos outros e abster-se de tomar mérito errado. 7.04, revisar o trabalho dos outros de forma objetiva, sincera e devidamente documentada. 7.05, ouvir de forma justa as opiniões, preocupações e reclamações de um colega. 7.06, ajudar seus colegas a ficarem totalmente atentos às normas atuais, incluindo políticas e procedimentos de proteção de senhas, arquivos, informações confidenciais e medidas de segurança em geral. 7.07, não intervir injustamente na carreira de um colega. No entanto, o interesse do empregador, do cliente ou do interesse social pode levar os engenheiros de software de boa fé a questionar a competência de um colega. 7.08. Em situações fora de suas próprias áreas de competência, solicitar as opiniões de outros profissionais que tenham competência nessa área. Vamos falar agora do princípio 8. Tem a ver com a própria pessoa. Os engenheiros de software participarão toda a sua vida no aprendizado relacionado à prática da sua profissão e promoverão uma abordagem ética para a prática da profissão. Em particular, os engenheiros de software se esforçarão continuamente para 8.01, melhorar seu conhecimento sobre avanços em análise, especificação, desenho, desenvolvimento, manutenção, testes de software e documentos relacionados, juntamente com o conhecimento da gestão do processo de desenvolvimento. 8.02. Melhorar sua capacidade de criar software seguro, confiável, útil e de qualidade a custos razoáveis em um tempo razoável. 8.03. Melhorar sua capacidade de produzir documentação precisa, informativa e bem escrita. 8.04. Melhorar sua compreensão do software e dos documentos relacionados com os quais você está trabalhando e do ambiente onde eles serão usados. 8.05. Melhorar seu conhecimento sobre os procedimentos padrão e as leis que regem o software e os documentos com os que estes procedimentos operam. 8.06. Melhorar seu conhecimento sobre este código, sua interpretação e sua aplicação para trabalhar. 8.07. Não tratar ninguém injustamente por causa de preconceitos irrelevantes. 8.08. Estamos aqui já um pouco aqui abaixo, mas não influenciar outros a tomar qualquer ação envolvendo uma violação deste código. 8.09. Reconhecer que as violações pessoais deste código são inconsistentes com ser um engenheiro de software profissional. Bom, e aqui já fala, como no caso anterior, digamos que pessoas interviram na geração e na escrita deste código. Bom, finalmente,
vamos a falar de um código que não precisa tradução, porque é o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Computação, redactado em julho de 2013, é bem mais enxuto que o anterior. Então vamos falar. São deveres dos profissionais de informática, artigo 1º, contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Exercer o trabalho profissional com responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre a melhor solução. Esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo sempre atualizado com os avanços da profissão. Actuar dentro dos limites de sua competência profissional e orientar-se pelo espírito elevado público. Guardar sigilo profissional de informações e que tiver acesso em decorrência das atividades exercidas. Artigo 6. Conduzir as atividades profissionais sem discriminação, seja de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor da pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana. Artigo 7. Respeitar a legislação vigente, o interesse social e os direitos de terceiros. Artigo 8. Honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidade e direitos de propriedade, copyrights e patentes. Artigo 9. Pautar sua relação com os colegas de profissão nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e da harmonia da classe. Artigo 10º. Não praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade e a privacidade de qualquer pessoa. Artigo 11. Nunca apropriar-se do trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. Artigo 12. Zelar pelo cumprimento deste código. Bom, então já temos visto então os 3 códigos, este último um pouquinho mais resumido, mas os outros são bastante detalhados e realmente, olha, de vez em quando vocês estejam na dúvida de se vocês estão agindo corretamente, nunca estaria demais ou ler o código, que infelizmente está em inglês, ainda não tem tradução, ou escutar, como se fosse um audiolivro, esta tradução que eu tentei fazer aqui, tá? Bom, já terminamos então as aulas agora aqui e somente falta avisar vocês da prova, que está, vai ser, como vocês sabem, no dia que nós falamos na primeira apresentação, e está também no plano de ensino, tá? Então vocês têm a data da prova, que eu acho que é daqui a 2 semanas. Próxima aula vai ser somente para a revisão e a seguinte aula já vai ser a prova, tá? E vai ser uma prova de alternativas e, como normalmente podem usar livros, basicamente vocês vão estar nas suas casas. E o que é mais importante é não somente se lembrar das coisas tipo memoristicamente, mas também integrar esses conhecimentos e ter já um certo raciocínio, porque a prova vai ser de raciocínio, tá? De todos modos, já eu vou dar para vocês mais informações através de e-mail e vamos ter a próxima aula para as dúvidas que vocês possam ter. Ok, então espero que vocês tenham gostado. Olha, tínhamos que falar disto, eu sei que tem sido um pouquinho entediante, porque por conta de tanta lei, tanto artigo, etc. Mas era uma coisa que era necessária, porque é importante que vocês saibam que existem estes códigos, mesmo que ainda, como já falamos, alguns deles, nas últimas versões, não estejam traduzidas. Tá bom? Bom, então um abraço para vocês e até o próximo dia. Tchau.